Olá, olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Mais uma live aqui da nossa Semana da Consciência e hoje vamos falar sobre relacionamentos. Deixa eu já escrever aqui: relacionamentos tóxicos com meu querido Igor Mocarzel. De vez em quando eu troco o R de lugar. Relacionamentos tóxicos com Igor Mocarzel. Deixa eu já escrever aqui. E aí já fica tudo certinho aqui. Igor Mocarzel. Pronto, inclusive ele já chegou aí. Natália, bem-vinda também. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu só fixar aqui o título da nossa live de hoje. E aí, Igor, já eu vou te chamar para entrar. Então, queridos, queridas, sejam todos de autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade. Cada semana do mês nós temos um tema. A primeira semana nós temos o tema da cura, na segunda semana temos o tema da consciência, terceira semana temos o grande tema que é a abundância e na quarta semana um outro grande tema que é multidimensionalidade. E a cada semana nós temos 3 convidados e cada um vem falar desse macro tema dentro da sua perspectiva, dentro da sua experiência, dentro da sua vivência, dentro dos seus estudos, dentro das suas histórias. E hoje, muito especial, estou recebendo o Igor aqui, a gente já fez outras lives juntos, que foi super, super top. E o mais interessante de hoje, que inclusive eu fiz um videozinho, Igor, é que de forma não prevista e não planejada, mas hoje é dia 8 de março, dia da mulher, né? E quem mais passa por relacionamentos tóxicos, aliás, ou quem mais escolhe, né? Trazer consciência, ou olhar para esse aspecto dos relacionamentos. E no videozinho que eu gravei, me veio um toque assim, tipo, e se eu estiver tendo um relacionamento tóxico comigo mesma? E eu preciso olhar para isso, né? Então, acho que vai ser muito especial essa nossa conversa de hoje. Seja muito bem-vindo aqui. Acho que a galera, tanto do Ser Mais Você, quanto os teus seguidores aí já te conhecem, já nos conhecem. E eu acho que a gente pode já dar as boas-vindas e partir direto para o bate-papo. Bem-vindo, É, querido. gratidão. Deixa eu só fazer uma apresentação aqui rapidinha, né? Ao pessoal que não me conhece, então, muito prazer. Eu me chamo Igor Mocarzel. Hoje eu estou trabalhando, né, com a inteligência emocional, que eu chamo de maturidade emocional. Comecei na espiritualidade, na prática, mas aí eu fui percebendo que muitas pessoas não conseguem desenvolver uma espiritualidade harmônica, ordenada, justamente porque não não tem a ordenação das suas emoções. A pessoa, ela se desconecta muito rápido. Ela não consegue ter uma ordenação mesmo das suas emoções. É muito comum a gente ver, por exemplo, isso em qualquer religião, qualquer prática espiritual, sempre tem aquelas pessoas que qualquer fenômeno, elas já se desequilibram logo, né? Qualquer coisa já está sentindo demais, ou sente de menos, ou é uma euforia, ou é uma apatia. Então, e todo o processo humano, ele começa pelas emoções, né? Tudo das nossas sensações, tudo começa pelas nossas sensações, né? Até o nosso processo de inteligência começa pelas sensações. Então, aí eu migrei recentemente para esse trabalho de maturidade emocional, né? Que eu já estudava já como coach, né? As emoções, os sentimentos. E aí eu percebo que isso traz equilíbrio para qualquer campo da nossa vida. E, sobretudo, né, com os relacionamentos. A gente percebe hoje que os relacionamentos, eles sempre foram, né? Acho que sempre foi assim, né? A qualidade dos nossos relacionamentos hoje em dia, eles são muito ruins, né? São muito ruins. A qualidade dos relacionamentos, tanto é que hoje, se a gente pega, o número de pessoas que reclamam de um relacionamento tóxico é muito alto, não Uhum. é? Sim.
E eu vi isso, inclusive, lá nas suas caixinhas de perguntas, de temas, de assuntos, né? E também foi um dos motivos pelo qual eu propus esse assunto, né? E você de imediato concordou, porque de fato, como se diz, está na boca do povo, né? E olha, foi muito especial você trazer essa introdução aí se apresentando, porque coincide, Igor, com a fala da Andrea Fidelis, que é uma psicóloga, doutora na área de inteligência espiritual. E a Andrea é uma das nossas convidadas aqui, né, que fala aqui conosco na segunda-feira, e ela diz exatamente isso, né? Não há como se obter inteligência espiritual sem passar com louvor pela inteligência emocional. Não tem como, não tem como. Não tenho E concordo. as pesquisas dela, os estudos dela, né, o doutorado dela tudo levou para essa conclusão, para essa consciência, né, para essa percepção. E aí, dentro desse universo, ela lá, na Semana da Cura, ela traz a inteligência emocional como um aspecto de cura. E aqui, eu quero te perguntar, para você, a inteligência emocional ou outro tema, né, que você trouxe um novo conceito, né, digamos assim, o que isso representa de um modo geral no universo do indivíduo que somos no dia a dia? O que você quer dizer com a questão da inteligência emocional, como é que ela pode ajudar em relação a isso? Vamos lá, O a que para inteligência você emocional significa inteligência emocional de modo geral? Para depois é, a gente ir aprofundando nos relacionamentos. de modo bem simples, a inteligência emocional é você dominar praticamente você, ponto, né? Dominar o que de você? É claro que nós somos muitas coisas. Nós somos o nosso pensamento, nós somos o que sentimos, nós somos o nosso corpo, nós somos uma série de, vamos dizer assim, se a gente fosse fragmentar a gente seria um ser, uma alma e um corpo. Se a gente fosse dividir em dois, né? Um ser ilemórfico, ou seja, um Uhum. ser em dois. Nós temos alma e corpo. Só que dentro dessa nossa alma, nossa parte psíquica, a gente tem as nossas emoções. E a emoção é uma das nossas partes. Só que a emoção, ela é a primeira. Ela é a primeira parte. Tanto é que um bebezinho, ele já tem as emoções dele. As emoções funcionam, as sensações funcionam, esse corpo funciona. Né? Então, a inteligência emocional, né, é isso. A inteligência emocional é o quê? É você dominar, tá, um fragmento, uma parte sua. Nós não somos só a nossa emoção, como muitas pessoas gostam de dizer, né? Ah, você tem que sentir mais. Eu concordo. Você tem que sentir e ir além. Sentir, inteligir, praticar a espiritualidade, não só simplesmente sentir. Porque os nossos irmãozinhos mais novos, os bichinhos, eles também sentem. Eles também sentem. Só que eles não têm, por exemplo, uma faculdade que a gente tem, que é o quê? A inteligência. A prática sobre autoconsciência. Então, a inteligência emocional, ela está localizada num ponto onde é um ponto muito básico. Muito básico. Ele não vai resolver sua vida, tá? Não resolve sua vida, não vai resolver relacionamento tóxico, não vai resolver seu trabalho, mas ele é um ponto de partida. Que sem ele você não cresce. Uhum. Então Faz percebe sentido. que ele não é a solução, mas ele é a base. Por isso que eu voltei. Falei, cara, não dá para eu falar sobre espiritualidade, falar coisas mais altas, mais elevadas, quando o povo, 5 minutos depois que faz uma oração, 5 minutos depois que assiste uma live, falando sobre as virtudes e etc., já começa a gritar com a sua esposa, com o seu marido. Uhum. Né? Sim. Não consegue lidar com a própria frustração. Não consegue lidar com o trabalho. E tudo isso passa pelo campo das emoções. Então, se a pessoa ela não cria uma estrutura emocional, ela não cresce. E por amar muito o meu público, eu falei, cara, eu sei que tem muita gente falando sobre inteligência emocional, mas eu acredito que eu posso colocar a inteligência emocional de uma maneira mais madura, direcionando a pessoa para que ela vá logo para a espiritualidade, que ela vá logo construir as suas boas obras nesse mundo, para que ela não fique somente presa em emoções. É muito comum hoje
né? O discurso, você tem que sentir mais, sentir mais, sentir mais. Mas você sente utilizando o quê? Sinta usando sua inteligência, sinta percebendo, né, as questões ao seu entorno. Porque a emoção pela emoção, você vai continuar confuso. Por exemplo, em relacionamento tóxico, já entrando no nosso tema hoje. Relacionamento tóxico, não adianta você sentir, às vezes, o sentimento, porque como é que é o sentimento? O sentimento ele vem como algo bom ou como algo ruim. Não é assim. Você come alguma coisa que você gosta, você sente, cara, isso é gostoso, eu gostei, quero repetir. Esse é o sentimento. O sentimento ele sempre vem com a sensação de que aquilo é bom ou ruim. Ou me inclino aquilo ou eu declino, eu tiro. Não é? Só que o sentimento, vamos lá, a emoção por si só, ela não te responde muita coisa. Às vezes podemos sentir coisas ruins para coisas boas. Por exemplo, às vezes a gente pode sentir preguiça, raiva, desconforto quando a gente está estudando, mas no fim aquele estudo te leva a coisas boas. Eu percebo que às vezes a dificuldade de algumas pessoas, e aí, né, os meus clientes de terapia, as pessoas que eu tô mais presente, assim, ou mesmo o meu grupo lá do Ser Mais Você no WhatsApp, que a gente faz encontros semanais privado, eu percebo que muitas vezes as pessoas não conseguem identificar a emoção ou o sentimento, e daí, por consequência, ela não sabe o que fazer com aquilo. Como eu não identifico, como eu não identifico o que é, eu não sei o que fazer com isso. Então, tem dois aspectos aí, né? Primeiro, usar a inteligência para identificar o sentimento ou a emoção, né? Que é o que tu convida a fazer. Use sua inteligência para o sentir. Mas daí vem uma outra questão que é, ok, eu identifiquei. E daí o que eu faço com isso? Aí entra a inteligência. Também, né? Aí entra a inteligência. Porque assim, a gente... Tem muitas pessoas também, eu também tenho em sessão de terapia, o pessoal fala assim, tá, mas o que você está sentindo? Eu não sei. Mas eu sei que eu estou sentindo algo ruim. Eu sei que estou sentindo algo bom. Sabe, mas como é que é essa emoção? Me descreva essa emoção em nome de sentimento. Você tá com raiva, tá com tristeza, tá com remorso, tá com vontade de se vingar. As pessoas não têm essa educação das emoções, que no caso é a educação dos sentimentos. Só para explicar aqui. A emoção é o quê? É um processo físico nosso. Por exemplo, você toma um susto. Então você tem a emoção, né, física do susto. Você fica ansioso, né? Os seus olhos eles arregalam, você fica com o coração batendo. Então isso é uma emoção. E aí a gente traduz essa emoção em um sentimento de medo. Ou você pode sentir raiva, por exemplo. De uma emoção, nós interpretamos em sentimento. Esse é o ponto. Agora. Tô anotando aqui, ó. Tô anotando. Então, e aí o que a gente faz então com esse sentimento? Agora nos relacionamentos. Você tá então com um homem que você ama, com a mulher que você ama, que você acredita amar, que você sente algumas coisas no peito, ou embaixo, né? Em cima ou embaixo, ou ambos, né? Você sente aquilo ali, você não sabe descrever aquele sentimento que você tem pela pessoa. E o que você vai fazer com aquilo? Às vezes não, a maioria das vezes as pessoas confundem um tesão com um tipo de amor. Sim. Isso é básico. E muitas pessoas não têm. Então, vamos lá, vamos começar a entrar em relacionamento tóxico aqui. A pessoa ela tem vamos usar bom no português, né? Um tesão, uma atração pelo aquele ser, pelo seu dito amado, tem uma atração por ele e acredita então que aquela atração é o amor. Que o seu desejo sexual se resume ao amor. E que, portanto, se eu não tenho o desejo sexual, acabou o amor. Será que esse de fato é o conceito do amor? Verdade. Quantos relacionamentos acabam quando não há o desejo sexual? Porque todos
todos nós que temos um pouco de experiência com o relacionamento sabem que tem fases que nós somos mais juntinhos e tem fases que estamos um pouco mais separados. E que são fases, assim como os ciclos da natureza, não é? Então, as pessoas, elas não têm o conceito de que, bom, isso aqui que eu estou sentindo é uma atração, que de fato eu sinto é amor. Esse é o processo básico de inteligência emocional. O que eu quero entrar em relacionamento tóxico Sim. o que eu quero entrar em relacionamento tóxico, e vai ser um pouco duro para algumas pessoas que estão ouvindo, mas assim, eu falo com todo amor do mundo e que para trazer uma libertação para vocês. Mas uma libertação assim que se vocês entenderem o que eu estou falando, vocês vão virar uma chavinha. Que vocês jamais vão entrar em furada. Né? Que vocês jamais vão. Então vale ouro, hein? Não, mas é verdade. Que é o quê? Vamos lá. Muitas pessoas quando chegam em consultório ou quando falam sobre seus relacionamentos, falam assim, o fulano mudou. Né? Ou o fulano começou a fazer isso. O fulano começou a me agredir, o fulano começou a falar, né, de maneira grosseira comigo, o fulano começou a beber muito, o fulano começou a usar droga, né? Aquelas coisas bem básicas de relacionamento tóxico. Acontece que esses sinais, eles já são dados há muito tempo. Desde quando você está namorando, bem no comecinho, esse ser, ele mostra quem ele é. Vou dar um exemplo. Pelo comportamento, né? Pelo comportamento. Eu já vou falar por que as pessoas não enxergam isso. Você está começando, você está gostando da pessoa, você está encantada com a pessoa, que é normal, a gente se encanta, a gente se conecta, né? Mas aí não começa a perceber os comportamentos e os sinais que aquela pessoa está dando. Ah, o fulano, depois que casou, começou a beber mais. É porque ele já bebia. Porque se isso te incomoda, você tinha que ter percebido isso antes. Ah, o fulano, depois que casou, ele ficou mais agressivo. Ah, mas antes ele não fazia isso, não? Ah, ele levantava a voz, mas eu achava que era só porque ele estava estressado. Né? Ah, o fulano começou a ser mais agressivo. Como assim? Mas por que isso aconteceu? As pessoas vão dando sinal de quem elas são. Assim como a gente dá o sinal de quem a gente é. A gente sinaliza para os outros a todo instante. É ou não é assim? A gente sinaliza como a gente é, os nossos vícios, as nossas virtudes. E por que a pessoa não percebe isso e cai em relacionamento tóxico? Porque coloca o sentimento de bom ou ruim na frente da descrição do que o outro se apresenta a você. Vou trocar em palavras. Vamos lá. Você tá com a pessoa e você sente aquele tesão, a atração. É gostoso estar com ele. Muitas pessoas falam assim, em sessão de terapia, já cansei de ouvir isso. Ah, quando eu estou com ele, o nosso sexo é bom, mas depois que termina, fica tudo ruim. É, porque você só olha para isso. Então você pega uma atração que é boa, é gostosa, mas que você não olha o restante que se apresenta a você. Porque você pega aquele único sentimento que é gostoso, é bom, tanto para ele quanto para você, mas e você resume o sujeito àquele sentimento gostoso quando vocês estão na cama. Coloca dentro de uma caixinha, né? Isso. E que é o quê? Você usa aquela emoção momentânea e você não usa a sua inteligência para o quê? Para descrever a coisa acontecendo ali na sua frente. E aí a pessoa ela não percebe o sinal que o outro está dando. Porque ela está olhando, ah, eu tenho muita atração, o fulano é muito bonito, a fulana é bonita. Mas aí tá lá bebendo, tá lá machucando os outros, tá lá fofocando, né? Tá fazendo alguma coisa que para você é muito grave. E você não percebe isso por quê? Porque você só olhou para aquele sentimento momentâneo e falou, fulano é bom porque é gostoso estar com ele. Às vezes o gostoso, o sentimento, é isso que eu bato na tecla. Nem sempre o que você tem que desconfiar do que você sente. Porque nem sempre, e as pessoas não sabem, porque se você não tem o controle da sua emoção, você não chega na intuição. Você jamais vai conseguir chegar na intuição, porque a intuição, ela não é um sentimento, ela é razão e sentimento juntos. Esse é o
processo. A razão e a emoção, o sentimento, eles estão juntos. A intuição é aquele movimento que é o quê? Eu entendi o que está acontecendo, mas eu não sei explicar. Aquilo me acalma, de um certo modo. Isso é intuição. Né? Quer dizer, eu bati o olho na coisa, eu entendi, mas eu não sei descrever. Eu não tenho palavras, mas eu não sei descrever. A minha razão e a minha emoção, elas se fundem, elas se conectam. Isso é intuição. O problema é quando a pessoa chega e diz, eu intuo que fulano é bom. Mas você não está intuindo, você está tendo um sentimento de atração sexual por ele. Quando a sua inteligência fala, vamos prestar atenção no sinal que ele está te dando. Ele está te agredindo, ele está sendo grosseiro, ele não trata bem as filhas, ele não trata bem as outras pessoas, mas você acredita que ele é um homem bom porque você sente uma coisinha gostosinha por ele e você enquadra ele nisso. Então, em resumo... Limita, né? 100%. Porque você não olha o sujeito como ele é. Você olha aquilo que você acredita que ele é. A representação do que eu gostaria que fosse também, né? Porque quando enquadra num único comportamento, eu estou trazendo tudo que eu gostaria que fosse somente para aquilo. E julgando que aquilo me completa. Quando, na verdade, é só uma faceta, né? Só. De fato, pode ser que o sexo seja maravilhoso. Eu estou dando exemplo do sexo porque é o que mais acontece. É o mais recorrente. Né? É o que, vamos dizer, que prende muitas pessoas. Então, elas olham somente aquele contexto. E aí não olha o sujeito como um todo. Então, o que acontece? Geralmente, relacionamentos tóxicos, eles acontecem com pessoas imaturas. Por isso que é meio difícil falar isso para algumas pessoas. Elas talvez vocês se sintam ofendidos, alguns de vocês. Mas veja, eu não estou aqui para ofender. Eu não estou aqui para machucar o coração de vocês. Eu estou aqui para trazer uma luz. E às vezes a gente tem que ouvir essas coisas. Poxa, então realmente eu estou sendo imaturo? Tá. Porque você não olha a realidade como ela se apresenta. O mundo como ele se apresenta. Então, quando vem um sujeito realmente bom, amoroso para você, você não presta atenção. Porque ele atiça você de outras formas. Porque se você pega... Eu vou dar um exemplo lá do conceito que eu falei de amor. Amor é um tesão durante o sexo, que muitas pessoas têm. E aí vem um sujeito bom, né? Que você ainda não foi para a cama com ele. Mas que ele te desperta outras coisas, você acredita, eu não sinto amor, eu sinto outra coisa. E não percebe todo o sujeito que está ali. Não percebe toda a presença dele ali. Porque se fecha naquilo que acredita ser. Mas aí, Igor, aí, só nesse aspecto, aí a gente pode também trazer um outro viés, que é a questão da falta de autoconhecimento, né? Porque normalmente eu projeto no outro aquilo que eu vejo em mim. Então, se eu estou vendo no outro algo limitado, se eu estou encaixando essa pessoa num único aspecto que ele é bacana, é legal, muito provavelmente quem está olhando dessa forma também não reconhece em si própria, né, outros aspectos do seu ser. E daí também vem, acho eu, né, quero saber a tua opinião, o relacionamento tóxico consigo mesma, quando eu não me reconheço na minha fortaleza, na minha fragilidade e projeto isso nos outros. Tanto a fortaleza quanto a fragilidade, o que muitas vezes pode levar a uma dependência emocional também, né? Isso. Isso é o quê? Imaturidade. Isso é imaturidade. Então, crescer internamente faz com que cresçam os seus relacionamentos necessariamente. Então, sim, é imaturo. O sujeito que projeta muito do seu mundo e não consegue perceber que o mundo também conversa com ele, que um outro ser também conversa com ele, que o meu mundo conversa... Por exemplo, nós estamos conversando. Então, o mundo da Ana entrando no meu e o mundo do Igor entrando na Ana. Se eu não percebo que os nossos mundos estão, não vou dizer colidindo, mas se fundindo agora, e eu só quero enxergar o que a Ana... Eu só consigo captar o que a Ana fala, tudo aquilo que eu concordo, eu jamais crescerei. Porque eu só quero ouvir aquilo que eu quero. Eu só consigo captar aquilo que eu desejo. Então eu jamais vou poder te amar como amigo, como companheiro de trabalho.
porque eu não entro no teu mundo e absorvo o que você tem para passar para mim. Então, o relacionamento tóxico, ele se configura exatamente nesse momento. Eu não percebo o outro como que ele está ali. Eu percebo somente aquilo que eu quero. Qual é o padrão que a gente vê nas pessoas que se mantêm em relacionamento tóxico? O fulano vai mudar. A expectativa, né? E é como se fosse assim, eu sei que ele vai mudar, eu vejo o coração dele. Será que você viu o coração dele mesmo? Ou você acha que você viu o coração dele? Pode ser de fato uma pessoa boa. Pode ser, quantas vezes a gente machuca sem querer, mas pode ser que você não está vendo ele de verdade, você está vendo aquilo que você quer que ele se transforme. Então o relacionamento tóxico ele acontece com pessoas imaturas. Miseravelmente é isso. É triste falar isso, no fundo, é triste. Mas esse é o processo. Igualmente, quando a gente faz, por exemplo, com filho, com pais, mães, professores, se você projeta no teu filho, o aluno, aquilo que você quer que ele seja, você não está amando verdadeiramente. E a gente cai na maldição que é o mito de Narciso. Todo mundo lembra do Narciso, né? Que ele se apaixona pela sua própria imagem. Por que ele se apaixona pela própria imagem? E ele se afoga, né? Porque ele só enxerga ele não enxerga o mundo. Ele não enxerga o outro. E aí você já entra no universo dos relacionamentos tóxicos dentro da família, né? Que é um outro aspecto também bastante dolorido, porque se nós escolhemos, né? E aí eu vou falar por mim, né? Posso falar por mim. Se eu escolho, né? Usar a minha inteligência para avaliar os meus sentimentos, as minhas emoções e trabalhar o meu autoconhecimento, em algum momento eu preciso, talvez, eu precise fazer escolhas de onde eu quero estar em relação à minha família. E, por exemplo, eu escolhi me afastar da minha família. Foi uma escolha minha, né? Não porque estivesse havendo algum comportamento difícil, briga, confusão, não exatamente por isso, mas de alguma forma havia alguma toxicidade na nossa relação. E nesse caso, como eu não queria mudar eles, porque não era essa o meu propósito, mas sim mudar a mim mesma, eu senti de me afastar. Eu senti de sair daquele universo, trabalhar em mim, para que eu pudesse, então, mais à frente, aceitá-los nas suas escolhas, da sua forma, como eles desejavam, né, seguir a trilha, seguir o caminho. E essas escolhas, muitas vezes, elas são bem difíceis, são bem desafiantes, né? Mas no fundo, é porque o processo da família é um processo de esvaziamento de ninho no final. Né? Dois seres que se amam, se juntam, se fundem, através do fruto do amor deles, nascem os filhos. Seres livres que vêm através daquele portal de amor. E daquele portal de amor, aqueles filhos voam e criam outros ninhos, que desses ninhos se esvaziam, e assim vai. Esse é o propósito da família, né? Claro, resumindo muito, e a grosso modo falando, né? Então, assim, se a gente olha esse processo, claro, dentro do processo de relacionamento da família, a gente aprende muito. Muito, muito. Então, se há uma necessidade do afastamento para que o relacionamento se torne saudável, faça. Porque há pessoas, e isso requer maturidade. Então, quem tem problemas com relacionamento tóxico, vocês têm que trabalhar essa maturidade e perceber que assim, o fulano pode mudar, mas pode ser que ele não mude nas suas mãos, como você quer. Mas eu já mudei, eu sei que eu amo muito o fulano, mas o fulano tá te batendo, tá fazendo um monte de atrocidades e você não desgarra. Eu não tô falando aqui para separar nem nada, mas eu tô falando assim, é porque existem relacionamentos que eles são muito tóxicos, que realmente não dá para você mudar ali nessa configuração de estar juntos. A gente tem que aprender a descrever a realidade. Porque se a gente que não é fácil, né, meu amigo? Quando não é fácil no começo, assim, né? É porque tem não é muito.
dor, né? Tem que olhar para as dores, né, Igor? E em geral, né? As pessoas não, elas têm uma dificuldade de olhar para aquilo que dói, de olhar para a ferida, olhar, ver, né? Não só ficar passando ali a pomadinha como se estivesse curando, mas está só mascarando. Não, o parar, olhar, ver, identificar o que está rolando. E isso dói, né? Isso incomoda muito. É isso, e incomoda, porque esse negócio de parar, ver, identificar é o quê? É descrição. É a Uhum, descrição. uhum. Então, se acostumarmos a descrever as coisas, e esse é um exercício que eu deixo para vocês, que é um exercício terapêutico muito bom. Parece muito bobo, assim, parece coisa de colégio, né? Ah, descreva a paisagem que você está vendo, né? Com o máximo de riqueza e detalhe que você tem. Mas é isso mesmo. É você descrever o seu relacionamento como ele é. O máximo que você tenta trazer. O máximo que você tenta. Ah, a gente dá um beijinho de manhã ou não dá um beijinho de manhã quando a gente acorda? A gente conversa ou não conversa? O que que é bom, o que que é ruim, o que que funciona, o que que não funciona? Esse exercício de descrição vai fazendo o que vocês amplifiquem a mente de vocês, amplifiquem a inteligência de vocês. A inteligência, do contrário, que as pessoas falam, ela não é nossa inimiga. A mente Uhum, mente, uhum, como o pessoal gosta de falar, a mente mente por quê? Porque você coloca porcaria na cabeça. uhum. Assim como o teu sentimento também te leva pra burrada. Comer doce é bom, mas se você é diabético, você vai continuar comendo doce bom? Não. Então pronto. Então já caiu por terra esse argumento de que o que eu sinto que é bom eu vou. Não é assim. A intuição, já falei, é razão e emoção juntas. Elas fluem. A razão e a emoção, elas fazem parte do mesmo par de asas. Elas formam isso aqui. E vocês voam através da intuição de vocês, inteligência e emoção. Não é a sobreposição da emoção. Se eu sinto é bom, eu vou. Se é ruim, eu não vou. Isso vai levar vocês ao erro. Comer doce é bom, porém eu sou diabético. Então, teremos um problema, né? Então, quando a gente olha e descreve a realidade diante desses relacionamentos tóxicos, a gente vai começar a perceber esses pontos. E vocês não vão cair novamente em relacionamento tóxico. Porque a vida dá sinais. A vida dá Uhum. esses sinais. O amado que a gente está hoje, ele dá os sinais dele. Ele mostra os valores dele. Ele mostra tudo isso. Então, a gente para de ficar escravo. Eu vou usar uma simbólica aqui que é muito boa. Se você quiser me interromper, você pode me interromper, tá, Ana? Tá. Na astrologia, vamos usar só uns signos aqui da astrologia. Na astrologia, vamos ver quem sabe, né? Essa é muito fácil. Na astrologia, qual é o planeta, né, que representa a emoção? É a Lua, né? O planeta, o satélite que representa a emoção é a Lua, não é Uhum. isso? A Lua, ela representa a emoção, ela representa os nossos sentimentos, não é? No sagrado feminino, usam o quê? A Lua A lua. para representar as fases que toda mulher tem, coisa que o homem não tem, Uhum. não é? A Sim. Lua, como é que é a característica da Lua? A Lua, ela é cíclica. Os antigos diziam que a Lua era selvagem, porque ela tinha um movimento próprio. A Lua nova, crescente, minguante, né? A Lua cheia. Só O que a seu gente olha tempo para o natural, céu. né? Oi? O seu tempo natural. A lua tem o tempo natural dela. Que é É porque diferente dos outros planetas. a gente estava falando disso ontem, né? Na live de ontem, falando sobre o tempo natural, a lei do tempo. Era exatamente isso que a Marisa estava falando, né? O que a lua representa e esse aspecto cíclico da lua que tem a ver com o feminino, com as emoções, não só do feminino, da mulher, de todos, né? Mas a representação dessa energia, que são as emoções. Isso. E aí geralmente vinculam a mulher à Lua. Por quê? Porque ela tem as fases dela.
o ciclo, Uhum. os ciclos lunares. Então, muito bem. Então, na astrologia, as pessoas pegam o quê? A Lua, a representação. O que acontece dentro da gente que muda a todo instante? O que acontece dentro de nós que muda e ele tem um caráter selvagem? São as nossas emoções. As nossas, percebam só, se a gente, quem for esperto já deve estar percebendo. Desde que começou a live, vocês estão sentindo um monte de treco. Alguns sentiram calor, alguns sentiram frio, outros sentiram, cara, que legal que ele tá falando, então, ai, que saco, ele tá falando isso ainda, né? Dá aquelas sensações, aquelas emoções, eu tô com dor nas costas agora, vou dar uma viradinha, eu vou virar. Então, é o quê? São essas emoções. As emoções, elas oscilam o tempo inteiro. Então, os antigos chegaram e falaram, bom, o que acontece na Terra, que acontece também no céu? Essa é a mentalidade da astrologia. O que acontece na Terra, que acontece no céu, que é igual. O meu sentimento. Então, a Lua, ela é a representação do sentimento. Só que quem ilumina a Lua? O Sol, O né? Sol. Olha como os antigos já tinham um conhecimento muito bom. Só estou pegando aqui de novo. Quem é que ilumina os sentimentos? O Sol. E o Sol é a representação da inteligência. A Uhum. inteligência, a gente acessa a nossa inteligência a hora que a gente quer. O Sol, diferente da Lua, ele não tem as suas fases. Ele ilumina e ele Uhum. está lá. Ele é constante. Ele é constante. E a gente acessa a nossa inteligência a todo instante. Ah, Igor, mas eu às vezes eu não penso, mas não é pensar. Olha como a nossa inteligência humana, ela é riquíssima. Quando a gente vai atravessar a rua, vocês estão usando a inteligência de vocês, sabia? Vocês já pararam para pensar que os 5 sentidos que entram na gente, eles entram organizados dentro da gente? Tem a lua, o som, né? tem a luz, o som, tem a sensação e tudo entra na gente organizado. Já perceberam isso? A gente não vê um monte de borrão. A gente não vê só barulho, só sensação, só um gosto. A gente pega tudo junto, fundido, dentro da gente. Você já para perceber isso? Verdade, Essa é a eu nossa não. inteligência. Não tinha parado para pensar nisso. Isso é um pouco de antropologia, né? Os antropólogos antigos, eles falavam isso. Bom, cara, a nossa inteligência ela é magnífica. E a nossa inteligência ela está sempre funcionando. Só que para iluminar esse sentimento, a gente precisa da nossa inteligência. Não é quando a gente coloca a nossa emoção à frente da nossa inteligência, o que a gente faz? A gente fica selvagem e essa lua ela sequer ilumina à noite. Ela precisa da luz da inteligência para que o sentimento cumpra o seu dever. Elas precisam juntas funcionarem. Por que eu dei toda essa volta? Para dizer que a inteligência ela não pode deixar nunca de funcionar. O sentimento ele não toma a tua frente, mas o sentimento ele é um complemento do teu ser. Ele não está acima nem abaixo. E o que muitas pessoas fazem é colocar o sentimento à frente da sua inteligência ou a inteligência acima do sentimento. Aí dá problema. O sol ilumina a Sempre que lua. fica na dualidade, né? Fica no É, aspecto da dualidade, ou um ou outro, né? e vai cair. E vai perder. E aí não vai conseguir enxergar a realidade. E não vai conseguir ter intuições. A intuição é, eu entrei num ambiente, vou dar um exemplo, eu entrei num ambiente, eu entendi o que está rolando no ambiente, mas eu não sei descrever. A razão pegou, a inteligência funcionou, o seu sentimento captou, mas você ainda não tem recurso linguístico para dizer, bom, está acontecendo isso, 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 isso. Aí é outra história. Mas captou e você, entendi, peguei. Isso é intuição. Não é briga entre razão e emoção. Quem ainda está na briga de razão e emoção, ainda está no processo de maturidade. Ou seja, ainda é imaturo. Então, nos relacionamentos, quando isso acontece, eu sigo meu coração para estar com ele ou eu sigo a minha razão? Cara, você não está enxergando o teu amor. E por isso as pessoas caem em relacionamentos que machucam. A abordagem que eu queria fazer hoje era essa. Não queria E ficar falando. Pode falar.
me diga uma coisa, e dentro desse olhar todo, né? Ah, e quando a pessoa, na sua visão, né? Quando a pessoa, ela não percebe que ela está sendo a parte tóxica no relacionamento. Como olhar para isso, ou o que você indicaria, digamos assim, para a pessoa se aperceber nesse processo? É o feijão com arroz do autoconhecimento, né? É o feijão com arroz do autoconhecimento. Não tem como. Você vai ter que parar, sentar e declarar. Sabe por quê? Porque no fundo a gente sabe, não é, Ana? Você já passou dessa fase? No fundo a gente sabe. Só que a gente fica ali mascarando, né? A gente fica ali, não, não é isso. Não, eu sou assim por quê? Eu sou assim por quê? Dica, tira o porquê. Eu sou assim porque não justifica, para de justificar, só percebe a coisa. Lembre-se sempre, o exercício que eu dei, descreva a realidade. Descreva como as suas ações, descreva como você é. Ou seja, leia-se, como você é, leia-se, o que você faz. Aí eu não sei quem eu sou, então olha a sua ação, olha a sua rotina. Olhando a sua rotina, olhando a sua ação, você tem mais ou menos a ideia de quem você está sendo. Esse é o resumo de você. Pega a sua rotina no dia e percebe, então você está sendo uma pessoa assim, que trabalha, ou procrastina, ou que reclama, ou que fofoca, ou que sei lá. E aí você pensa, putz, eu fofoquei muito, e fofoco todo santo dia e adoro. Calma aí, então vou ter que dar uma olhada aqui. A gente sabe, no fundo a gente sabe, a gente não engana a nossa consciência. E por isso gera muitos problemas, muitas neuroses, muitas histerias, porque a gente quer esconder uma verdade. A gente esconde a verdade. E aí, se a gente não evolui, a gente vai atrair o quê? Mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Então, relacionamento tóxico, quando vocês amadurecem, acabou o relacionamento tóxico. Não vira pauta para vocês, sequer pauta. Até porque o relacionamento vai Olha só, vingar. Até porque ele olha passa a só. vingar. Num relacionamento difícil em casa, amoroso, um relacionamento amoroso, difícil, tóxico. A partir do momento que a mulher ou o homem ele começar a adotar essas dicas que você deu, esse passo a passo que você deu, né? Existe a possibilidade de mudar o relacionamento? Existe. Sempre há essa possibilidade. Sempre há. É claro que isso vai depender do companheiro, do amante, no caso, né? Porque porque assim, é aquela coisa, né? Você se elevando, você pode elevar o ambiente junto, mas desde que as pessoas do ambiente desejem isso. Uhum. É aquela famosa ideia que é verdadeira, de que você mudando, você arrasta uma galera com você. Mas você arrasta essa galera que deseja ser como você está sendo. Porque existe uma coisa que é muito boa, que a gente faz intuitivamente. A gente sempre olha alguém superior a gente, superior em ações, superior em virtudes, e fala, cara, eu quero ser igual a essa pessoa. Ela faz coisas muito legais, eu quero ser também. E aí você arrasta. Quando você se torna um modelo para alguém, você arrasta quem quer ser como você. Então, por isso, quando você evolui, você leva. E isso pode acontecer no teu relacionamento. Uhum. Cara, a Mariazinha tá mudando. Tá indo pra academia, tá fazendo exercício, não tá reclamando, não tá... E às vezes começa, né, melhorar a parte sexual, e aí começa a melhorar o carinho, e aí aquela coisa vai encantando, sabe? Silenciosamente a coisa funciona. Como pode ter o efeito oposto. Ver que a pessoa está mudando e ela pode querer sabotar. Só que quando eu falo que quando você amadurece um relacionamento tóxico, ele não entra em pauta, por quê? Porque logo que você percebe que é assim, a coisa acaba. Você não se engana. Esse que é o processo. Quando você amadurece, você não se engana. Ah, eu entrei no relacionamento tóxico. Esse auto-engano, ele morre. Ele morre. Porque você começa a perceber os sinais, você começa a perceber como tá. Você não está se enganando por um sentimento. Percebam aqui, né? Então, quando a gente põe a emoção na frente, a gente é como se a gente estivesse fazendo isso aqui, ó. Vocês estão enxergando só a minha boca, né? É isso.
vocês enxergam um pedacinho da realidade. Quando você tira isso, aí você começa a ver, pô, tem um livro ali, ele tá de fone, né? A blusa rosa, tem a Ana ali em cima, e aí você tem mais informações sobre a coisa. Não é uma surpresa você perceber depois, esse relacionamento ele está se transformando em um relacionamento tóxico. Cortei. Ponto. Ponto. Você vai começar a perceber suas amizades, seus familiares. Uhum. Esse é o processo. Vai para todos os níveis, né? Uhum. Todos os níveis. E aí, por isso que a reforma íntima, ela é para ontem. Porque senão você vai ficar reclamando do teu companheiro. Todo. O tempo todo. O fulano é preguiçoso, o fulano é paradão, o fulano não sei o quê, tá. Só que às vezes não repara que você que fica enfiando o dedo na cara dele o tempo todo. E só reclama, e só judia, e só julga. Toda vez que o cara abre a boca, você tá lá apontando o dedo, dando alfinetada. Opa, como é que uma pessoa pode ser gentil com uma outra pessoa se o tempo todo tá alfinetando, tá enchendo o saco, tá ali. Não é? Não há amor que resista, né? E nem sexo que resista. Não dá. Aí o pessoal quer fazer milagre. Eu tô com ele porque o sexo é bom. Bom, então você é escrava ou escravo, né, desse sentimento, desse gozinho. Aí uma pessoa inteligente pensa, tá, vamos lá. Quantas vezes eu faço sexo por dia? Se você for uma pessoa que faz sexo muitas vezes, talvez você passa todo dia, mas vamos lá, não vai passar de 1 hora. Se passa de 10 minutos, você está escolhendo estar com uma pessoa que o único momento de felicidade são 10 minutos, 15 minutos. Vamos pegar a média, né? A média é o quê? 10 minutos. Assim, cara, então acho que tem alguma coisa errada no meu relacionamento. Porque se o resto do dia eu sou infeliz, eu sou só feliz nesses 10 minutos, tem algo errado. Percebe como a gente vai despertando isso, essa questão de estar no relacionamento tóxico, ele morre, ele simplesmente morre. Nem que seja para você dizer, acabou. Porque o auto-engano acaba. Sim. No é fundo, isso. Uau! No fundo, porque no fundo o que eu acredito quando a pessoa ela entra no relacionamento tóxico é assim, ela se engana. Na minha visão. Na minha visão. Na minha experiência eu vejo assim, quando a pessoa ela entra, ela se engana. E aí ela tem a surpresa. Ela já entra no auto-engano, já entra no processo de auto-engano, né? E muitas vezes esse auto-engano ela vem de uma origem aí lá familiar, lá da infância, de dependência emocional também, né? Então aí já é um papo para uma outra live, que é falar de dependência emocional, porque a maioria dos relacionamentos tóxicos são mantidos por dependência emocional, né? A pessoa, ela acha que ela depende de alguma forma daquele amor, daquela pessoa, ou daquela transa, ou daquele prazer, que ela não vai conseguir nada igual aquilo em outro lugar ou em outra pessoa. E aí a gente tem mais uma longa conversa aí, né, de autoconhecimento, né, dentro desse outro cenário. Queridão, se você pudesse deixar uma dica aí para quem percebeu depois dessa live, se deu conta depois dessa live, que está dentro de um relacionamento tóxico, né? Ou familiar, ou amoroso, ou com alguma amiga ou amigo, né, muito próximo. Qual aquela... Você já deu todas as dicas de ouro, mas se você pudesse resumir, por onde começar? Vamos lá. Eu vou ser bem honesto. Se você sente que você não tem recursos, procure ajuda, tá? Procure ajuda especializada, profissional, terapeuta. Agora, se você sente, esse é o primeiro ponto, né? Se você sente que você não tem recurso, fala, Igor, não tem recurso emocional, eu não tenho base emocional, eu me destabilizo muito. Então procure um profissional. Beleza, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? Tô num relacionamento tóxico. Você vai procurar a sua parcela de culpa. De responsabilidade, né? Não de culpa. Você vai olhar
do que você está fazendo. Porque isso vai te trazer uma libertação. Porque é esse lado sombrio, esse lado tóxico seu que se une ao outro. Uhum. E que se você não cura isso, ou ao menos está atento a isso, você vai continuar caindo no mesmo ciclo. Você pode terminar com fulano, com a fulana, mas que o ciclo ele vai se manter. Então, abra o olho e perceba onde está errando. Né? Onde está errando? Seja muito honesto, sem ficar também, ai, eu sou a pior pessoa do mundo. Ninguém me ama. Não faça isso, que isso não ajuda também. Tá? Isso não ajuda. Isso só vai piorar o quadro. É só perceber com muita honestidade, com muita vontade mesmo, do coração, e falar, bom, cara, eu sou chata com isso, eu irrito isso, com aquilo, eu faço tá. E você mapeia. E você começa a combater você mesmo. Se combater nesse sentido. E aí você vai começar a perceber que vai entrar uma luzinha no seu coração. Você vai começar a se iluminar de virtudes. E aí, ou o relacionamento, caso você esteja num casamento, sei lá, num relacionamento de longa data, pode ser que isso flua para melhor, ou pode ser que tenha um fim, né? Que a gente sabe que pode terminar. Ou se for relacionamento familiar, você vai saber. Quando você se cura, você sabe o que você faz. E, de novo, se não tem recursos, procure ajuda. Busque apoio, né, para isso. Uma rede de apoio. Mas o que eu sugiro é procure profissional. E não subestime esse olhar sobre as emoções. Porque, gente, de verdade, como eu falei no começo, se a gente não começa pelas emoções, se a gente não estrutura nossas emoções, a gente vai viver patinando. E vive no auto-engano, né? Vive no auto-engano. Então a gente sempre vai achar que, por exemplo, aquele emprego é tudo de bom para mim, mas aí se prendeu uma emoção só e não conseguiu olhar sobre aquela questão do trabalho, né? Relacionamento com a família. E aí você tá sempre você anda de decepção em decepção. E não é isso que a gente quer viver, né? A gente quer viver, a gente quer ser feliz, a gente quer ser alegre, a gente quer amar, não é? Então, trazer a sua... Pelo menos ter paz, né? Ter paz no coração, ter paz no dia a dia, né? Que é o que a gente busca também. Bom, dicas dadas. Agora, qual que é o próximo passo de verdade, galera? A ação, né? Tomar ação, porque esse é outro aspecto. A gente aprende muito, absorve muito conteúdo, muito aprendizado, mas empaca na ação. Então, olha, as dicas foram dadas, o passo a passo foi dado, agora está na tua mão aí de você começar a fazer, começar a experimentar, né? Ou experienciar esse novo olhar acerca das tuas relações e de você mesmo. Acho que esse que é o caminho, né, amigo? E olha, eu sei que já está quase na hora aqui da sua aula, tá? Então, eu quero desde já agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, a galera que ficou aí grudadinha, todo mundo concentrado, ninguém conversou nada, ninguém falou nada, altamente concentrado aqui na tua fala, Igor, e isso é bem especial, porque é sinal que estão realmente atentos, né? Eu quero agradecer, então, a cada um que esteve aqui conosco nessa live de hoje, a quem passou também. Dizer que a live vai ficar salva, então, se você quiser dar uma olhada de novo, quiser dar uma espiada no conteúdo ou pegar o passo a passo de novo, vai ficar salvo aqui, vai ficar salvo, creio que no perfil do Igor também, que eu vou botar aqui como colaborador, amigo. E gratidão, né, por estarmos aqui junto nessa jornada. Mais uma vez aqui trazendo a nossa energia, né? Trazendo esse movimento de consciência que eu acho que o que todos nós precisamos, né? É estar cada vez mais consciente de nós mesmos e daquilo que está em nossa volta. Então, muito obrigada por você aceitar esse meu convite mais uma vez. Eu que agradeço. E, se tudo der certo, mês que vem estamos juntos de novo, né? Para mais um papo aqui de novo. Vamos bater um papo. Eu vou ver se eu consigo botar um dia que a gente fica um pouco mais 8 horas, 21, né? Sei lá, botar um horário, né? Que eu vou, vamos combinar, vamos falando. Aula agora. Vai lá, porque senão tu vai atrasar. Galera, um grande beijo para todos vocês. Gratidão, Igor, pessoal. Beijão, amado. Sinta-se abraçado e boa aula para você. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.